A paz do Senhor sobre os irmãos do nosso ministério Renovação em Cristo, aqui em Senador Canedo, e todos aqueles meus amigos que eu estou enviando esse áudio. O estudo bíblico que nos aproxima de Deus, que eu quero trabalhar nesse áudio é: o que acontece quando nós oramos? O que acontece quando nós clamamos? A princípio, toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Se você pedir perdão dos seus pecados, em nome de Jesus. Se nós pedimos por um milagre, em nome de Jesus. Salmos de número 91, versículo 15, diz assim, nesse salmo tem 4 promessas. Diz assim: Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aqui nós temos 4 promessas. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, e dela livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele me invocará, está falando de oração. E logo após nós temos 4 promessas para aquele que ora, que invoca o nome do Senhor. Então vamos lá? Primeira promessa. O que acontece quando nós oramos? Primeiro, eu lhe responderei. Essa é a primeira promessa do texto. Aquele que ora, ele tem resposta. Porém, temos que fazer 3 observações em cima da resposta de Deus. Primeiro, quando você ora, a resposta não é sua. A resposta é de Deus. A resposta é de Deus. Quem pede é você, mas quem responde é Deus. Quem pede ajuda é você. A forma de Deus ajudar é Ele que vai escolher. Segundo ponto de observação, Deus tem as maneiras de nos responder e quando responder. Não há oração que Deus não responda. Baseado nas minhas experiências pessoais, e não somente as minhas, mas de muitos amigos, até o não de Deus nos abençoa. Tem alguns momentos na nossa vida, na minha vida, que eu percebi o porquê Deus não respondeu. E houve muitos momentos, como também haverá muitos também, em que eu falei e vou falar para Deus: Deus, muito obrigado por não ter me respondido. Aquilo que eu pedia não seria bom para mim. Então, toda oração ela vai ter uma resposta, mas a resposta é de Deus, a maneira é de Deus e o tempo de responder também pertence a Deus. Salmos de número 40, versículo 1 diz o seguinte: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se você está esperando uma resposta de Deus, é necessário ter paciência, porque Deus vai responder. Bem, terceira observação sobre a resposta de Deus é que devemos confiar que Deus tem uma resposta para a nossa oração. Tem um texto lindo lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos, os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. No versículo 13 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A primeira promessa para quem ora é que Deus tem resposta, do jeito dele e no tempo dele. Segunda promessa para aquele que ora: estarei com ele na angústia. Parece meio contraditório. Normalmente as pessoas oram nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos de crise, de angústia. Mas de onde está Deus? Bem, estarei com ele na angústia. Esse texto aqui nós precisamos fazer também pelo menos 3 observações para a gente entender o que é a presença de Deus durante a angústia. Primeiro, estar com você no deserto não significa que Deus vai te tirar do deserto. Segundo, estar com você na cova de leões não significa que Deus vai lhe tirar de lá. Terceiro, ter a unção de profeta não significa que você vai estar isento de enfermidades. Nós sabemos que o profeta Eliseu morreu por causa de uma enfermidade.
Ele morreu enfermo, mas morreu como profeta. Estar com você na angústia não significa que Deus vai te tirar do deserto, mas Ele vai te alimentar no deserto. O povo de Israel, enquanto estava no deserto, tinha sombra, tinha água, tinha alimento e as roupas acompanhavam o crescimento das pessoas. Você pode não ser tirado do deserto, mas Deus te sustenta no deserto. Você pode passar uma noite inteira dentro de uma cova, acompanhado de leões, mas você não vai ser devorado por esses leões. Deus estar com você não significa te livrar da luta, mas te sustentar durante essa luta. E toda luta, ela tem data para iniciar e ela também tem data para acabar. E a segunda promessa para aquele que ora é essa: estarei com ele na angústia. Terceira promessa: livrá-lo-ei. Quando nós oramos, nós não sabemos como Deus vai nos livrar. Normalmente nós oramos já pensando como Deus vai nos livrar. Normalmente nós oramos até explicando para Deus como a gente espera que Ele nos ajude. Normalmente nós oramos já falando para Deus o que Ele deve fazer. Bem, esse é um ponto errado. A gente ora para Deus já falando para Ele o que Ele deve fazer. Não. A resposta não é minha, a resposta é de Deus. A forma de me livrar não é minha. A forma de livrar, de guardar, é de Deus. É de Deus. Diz o texto que Deus vai nos livrar. É uma promessa. É uma promessa. Bem, na verdade nós não precisamos saber. Nós precisamos de crer. Pedro e Paulo, eles foram presos pelo mesmo motivo. Pedro, lá no capítulo 12 de Atos, por causa da pregação do Evangelho, por causa da igreja que estava crescendo, por causa das preocupações do Império Romano, Pedro foi preso. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 16 de Atos, também foi preso. E o detalhe interessante é que Pedro orava e a igreja também orava por ele. E diz lá em Atos capítulo 16 que Paulo também orava. Paulo também orava junto com Silas. Quase à meia-noite, eles cantavam e oravam. Aqui que está algo de Deus. Deus, Ele cuida de todos, Deus livra todos, mas a forma de Deus responder, a forma de Deus tratar, a forma de Deus livrar cada um dos teus filhos que clamam Ele de dia e de noite é diferente. Pedro ele foi livrado da prisão através de uma visita angelical. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 12, você vê que Deus envia um anjo e esse anjo entra na prisão e, do nada, as correntes, as algemas caem das mãos e dos pés de Pedro. E as portas se abrem e nenhum dos soldados que estavam lá, naquele cárcere, acordou. Estavam todos dormindo de forma pesada. E Pedro, de uma forma diferenciada, foi livrado por Deus. Essa é a terceira promessa para quem ora, ele vai ser livrado. Deus vai providenciar um livramento. Para livrar Pedro, Deus enviou um anjo. Agora, no capítulo 16, Deus não enviou um anjo. Quem sabe o apóstolo Paulo falou para Deus: Deus, me livra dessa prisão, enviando para cá o mesmo anjo que o Senhor enviou lá no capítulo 5 de Atos, lá no capítulo 12 de Atos. Mas para livrar Paulo e Silas da prisão, Deus não envia anjo. Deus gera um terremoto, a ponto de abrir todas as cadeias. Essa foi a forma de Deus livrar. Então, quando nós oramos, nós não sabemos como Deus vai livrar. E, na verdade, nós não precisamos saber, nós precisamos apenas crer. Lembre-se que quem impede somos nós, mas quem responde é Deus. Quem livra é Deus. Independente que você se encontre numa situação difícil, você não tem uma resposta humana, mas uma coisa é certa: há uma resposta divina. Talvez Deus vai fazer um terremoto, talvez Deus vai mandar um anjo. Deus vai fazer uma coisa certa: Deus vai fazer alguma coisa.
Talvez Daniel, dentro daquela cova, falava: Deus, mata esses leões. Mas Deus não matou os leões. Estou conjecturando, não estou falando que ele pediu para Deus matar os leões. Mas a forma de Deus livrar ele foi: você vai passar a noite inteira nessa cova e eu vou fechar a boca dos leões. Você não precisa saber exatamente como Deus vai te responder. Você precisa de crer. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Quarta promessa para aqueles que invocam o nome do Senhor: e o glorificarei. E o glorificarei. O que é essa glória? Essa glória é a resposta de Deus. O glorificarei significa colocar você numa posição de honra, colocar você numa posição de bênção. Quando você ora, Deus responde. Quando você ora, Deus está contigo na angústia. Quando você ora, Deus te livra na angústia e da angústia. Quando você ora, Deus te coloca na posição de honra. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, diz assim, se creres, Jesus dizendo, se creres, verás a glória de Deus. Você que está familiarizado com a Bíblia Sagrada, nós temos duas mulheres na Bíblia, Marta e Maria, que eram irmãs, e o irmão dela tinha falecido, e no quarto dia Jesus apenas fez um pedido. Lá em João capítulo 11, removam a pedra. Depois que os discípulos removeram a pedra, Jesus não entrou dentro do túmulo, mas do lado de fora do túmulo, ele apenas disse o seguinte: Lázaro, venha para fora. Lázaro já estava morto há 4 dias. O que é a glória de Deus sobre a nossa vida? Para Marta, a glória de Deus sobre a vida dela foi ter o irmão dela, Lázaro, ressuscitado. A glória de Deus na vida de Daniel foi passar a noite toda jogado em uma cova com leões e não ter sido devorado por eles. Como é que... Bom, é aqui que está a glória de Deus. Como é que Deus vai te honrar nesse deserto? Como é que Deus vai te honrar nessa cova? Como é que Deus vai te abençoar nesse momento difícil? Normalmente nós oramos muito nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando a gente percebe que o homem e a mulher não conseguem nos ajudar, quando nós percebemos que o médico não pode nos ajudar, quando nós percebemos que os remédios não podem nos ajudar, a gente passa a orar mais e mais intensidade. E essas são as 4 promessas para aquele que ora. Quando você ora, Deus responde. Quando você ora, Deus estará contigo. Independente do deserto que você esteja passando, Deus pode não te tirar de lá hoje, daquele deserto, mas Deus vai te sustentar no deserto. Deus vai te livrar, de alguma maneira, de alguma forma, Deus vai te livrar. E Deus vai te abençoar, te honrar. Qual é a glória de Deus que você quer sobre a sua vida? Então, ore com fé, em nome de Jesus, porque se creres, verás a glória de Deus. Amém? Toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Vamos orar, principalmente para que nós possamos sair desse cenário mundial de vírus. Que Deus nos abençoe. Deus tem uma resposta para minha e para a sua vida, em nome de Jesus.